Gente, nós estamos no quarto domingo da Quaresma, estamos celebrando há 4 domingos esse período litúrgico que somos chamados para viver uma vida de reflexão pessoal, um momento penitencial. Algumas pessoas fazem jejuns, escolhem alguma coisa para fazer um jejum. Eu particularmente tirei refrigerante, eu pensei que não ia ser tão difícil não, tá sendo tentador, nunca senti tão tentado, né? Só porque acho que a coisa quando é de Deus, aí pesa pra gente, né? Mas está sendo edificante e está sendo uma experiência ótima, não só porque eu deixei o refrigerante, né? Mas porque a gente medita melhor assim, na palavra de Deus, a gente se entrega o nosso ser, a nossa vida, a gente entrega as nossas necessidades básicas de sobrevivência para Deus, e Deus tem sido conosco, né, edificado a nossa vida, a nossa caminhada com Ele, como a gente serve ao Senhor, mais próximo dEle, como a gente se torna mais sensível à voz do Senhor nesses períodos que a gente reflete mais, que a gente jejuma mais, ora mais, né? E hoje pela manhã, lá na Arniqueiros, na comunidade de Filadélfia, o pastor Marcos falou sobre o cego de Jericó e como as pessoas naquela época estavam cegas, não era cega fisicamente, né, mas estavam cegas de espírito, cegas de entendimento. Jesus faz um contraste grande ali entre as pessoas que estavam enxergando, mas não viam. Pessoas que tinham a sua capacidade física perfeitamente estabelecida, mas estavam rejeitando a luz do mundo e não conseguiam ver Jesus, o enviado de Deus, para salvar esse mundo, né? E a gente é chamado para seguir Jesus nessa luz, mas o texto agora de noite também está nesse trilho penitencial também. Existem contrastes na vida da gente, existem maneiras como a gente enxerga a realidade à nossa volta e como a gente dedica a nossa vida diante do Senhor. A gente sabe esse texto, essa história, uma história que a gente conta até na escola bíblica para as crianças, né? Como o rei Davi foi ungido. E essa história ela é bem mais profunda do que simplesmente Eli, o profeta Samuel, se dirigir à casa de Jessé para selecionar um novo rei para Israel. Essa história ela está elencada num momento de profunda depressão espiritual, moral, uma vida de corrupção que se instalou na nação de Israel. O povo da aliança agora está um povo corrupto, um povo que está se distanciando cada vez mais do Deus da aliança. O que antecede o livro de 1 Samuel aqui, né? Ruth e Juízes, eles fazem parte desse mesmo período aqui. Então mostra que a nação estava caminhando cada vez mais para um distanciamento do Senhor. E o livro de Juízes especificamente mostra que o povo de Deus, quando está distante do Senhor, é pior do que o ímpio, é pior do que o pagão. Eles se tornam mais corruptos. A desgraça que assola a nação internamente são coisas que não se vê relatos fora do povo de Deus, tá bom? Então a gente vê o período do juiz, é esse período pesado. Ruth está lá, e Ruth é uma bisavó, tataravó de Davi. Está lá na família de Jessé também, Boaz, né? E aí, depois do período dos juízes, vem a monarquia, que é onde a gente está agora. O sacerdócio está corrompido. A gente vê a história do profeta, do sumo sacerdote Eli. Seus filhos morreram na batalha. Ele, quando soube que a arca do Senhor foi tomada, caiu para trás, quebrou o pescoço, mas tudo isso era um juízo de Deus para aquela família sacerdotal, onde os filhos deles eram muito corruptos e o pai passava a vista grossa, né, para os pecados daquele filho. Samuel, então, é esse grande homem levantado por Deus, que assumiu um tríplice ofício. Ele era tanto um juiz, alguém que tinha autoridade sobre a nação, assim, né, tanto um profeta, como também fazia um papel sacerdotal, tá bom? E ele foi o último que teve essa função, e aí veio a monarquia. Deus atendeu o desejo do povo. O povo falou assim: a gente não quer mais ser governado por Deus, porque era um governo de mediação, né? Os sacerdotes faziam esse governo em nome de Deus, mas o sacerdócio também estava corrompido. Uma estrutura que Deus criou para fazer essa mediação entre Deus e seu povo, para que Deus pudesse se relacionar com o seu povo, também entrou em corrupção. Então o povo falou: a gente não quer mais isso, a gente quer um rei para a gente ser igual às outras nações. E Deus fala para Samuel 3 vezes: faz do jeito que o povo quer, faça a vontade do povo, que a vontade do povo seja feita. E aí a gente sabe da unção de Saul. Saul é eleito como rei de Israel, o primeiro monarca de Israel, assim, oficialmente estabelecido. É um cara corrupto,
desobediente a Deus. A gente vê aquele episódio que Deus manda ele ir na terra lá matar o rei Agag, tudo que houvesse ele traz o rei, traz os despojos. Quando o profeta Samuel chega no arraial, escuta o barulho, né? E Saul tá o rei de Israel falando assim: "Não, eu fiz do jeito que Deus mandou, só que eu trouxe para cá para poder sacrificar o rei em nome de Deus". E a gente tem nesse episódio uma grande frase que a gente até repete assim, não lembra de que contexto que ele está, quando o profeta fala assim: Deus, ele quer obediência e não sacrifício. E é isso que Deus quer do nosso coração, né? Nesse período da quaresma penitencial, a gente é chamado para ver a nossa pecaminosidade, como nós somos falhos, as nossas falhas, a nossa corrupção moral, espiritual, e colocar diante de Deus tudo isso aí. O rei Davi está sendo uma resposta de Deus para esse período em que a nação está tão corrupta, que o sacerdócio está corrompido e a monarquia também está corrompida. Mais do que isso, esse texto também elege alguns contrastes para a gente, né? Tinha um rei já ungido, um rei coroado, que era o rei Saul, mas no texto anterior, esse que a gente leu, fala que Deus rejeitou Saul por causa da sua desobediência. Porque o Senhor, Javé, é o Senhor que está sendo mencionado aqui, é o Deus da aliança, que cumpre a sua aliança e leva às últimas consequências do cumprimento dessa aliança, a ponto de entregar seu próprio filho, né? Então, o rei Davi, ou o rei Saul, ele é rejeitado por Deus. Deus agora manda Samuel ir até a cidade de Belém, levar o óleo para a unção, porque Deus elegeu uma outra pessoa para tomar a posse do trono de Israel, para se assentar lá e ser de fato um instrumento de Deus. E a gente vai ver aqui nessa lição que existem contrastes entre o rei que foi eleito pelo povo e o rei que Deus escolheu. Davi, onde é que ele estava? Davi estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Só que Saul, quando foi encontrado para ser o rei de Israel, tinha perdido a mula de seu pai, a jumenta de seu pai. Então, olha só, na função de pastoreio, um era muito bom e o outro não era tão bom assim. Que a gente pode estar envolvido, né, na nossa vida, esses dramas que a gente vive, as dores, os problemas, Deus está envolvido, tem propósito de Deus. A gente vê que nessa história, o povo pediu para Deus um rei, para ser igual às outras nações, e Deus elegeu uma pessoa que era o perfil da vontade do povo. Saul representa o desejo do povo de ser governado por um ser humano, porque eles não queriam mais ser governados por Deus. E aí Saul representa tudo isso aí. Pessoas rebeldes que estão buscando poder para si, a busca pelo poder, a busca pela riqueza, pela fama, pela glória, mas isso diante de Deus não é nada. Esse contraste ele é bem marcado quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir o rei e manda chamar logo o filho mais velho, porque existem expectativas de quem a gente vai eleger para ser um grande líder. Né? Então, o que se faz numa empresa que vai eleger um CEO? Vai lá consultar os currículos das pessoas, né? Então a gente olha pelas capacidades externas da pessoa, porque de fato a gente não sabe sondar o coração de ninguém. E aí o profeta Samuel olha e os seus olhos estão naquilo que ele só pode ver, que ele pode ver pelas capacidades físicas, mas Deus fala, não é isso. Porque você, Samuel, assim como todo ser humano, simplesmente olha aquilo que está nas vistas, o que está por fora, mas eu olho o coração.
E depois de se passar todos os seres de Jessé, aqueles que as pessoas achavam que eram os mais capacitados, ou que tinham um currículo apresentável para ser um grande líder, Samuel desiste, né? E aí fala assim, ainda tem mais um, porque Deus revelou que não era mais esses dois. Isso me lembra, assim, por exemplo, um júri, sabe assim, júri uma programação que tem que escolher alguns participantes, aí você vê os jurados conversando no pé do ouvido antes de dar o seu voto. Assim, parece que Deus e Samuel estão assim de coloio para Deus falando com Samuel em segredo para revelar sua própria vontade, né? Então, Samuel agora se vira para Jessé, o pai de Davi, e fala assim: não é esse. Então, tem mais um filho? Tem mais um filho. Esse filho, ele está lá pastoreando as ovelhas. Então vem o caçula, aquele que não era o preterido para ser um grande líder, talvez ainda não tinha suas habilidades de guerra, de manejar espada e tal, mas estava sendo um bom pastor. Estava sendo aquilo que Deus almejava para conduzir o seu povo. Essa história lembra um pouco também a história de Moisés. Moisés estava pastoreando as ovelhas de seu sogro, quando ele foi encontrado por Deus naquele episódio da sarça ardente. E aquilo estava encenando o que viria mais à frente. Moisés ia ser o grande pastor, legislador do povo de Israel. E Deus está escolhendo pastores para liderar o seu povo, né? Líderes, não conforme as pessoas lá fora no mundo, ou as pessoas na sociedade, as pessoas nas empresas, nas corporações, dentro de casa, vão eleger pessoas para liderar. Porque não é simplesmente pelas capacidades externas e físicas, né? Mas por aquele que está no coração, que Deus elege Davi. Então a gente vê, existem similaridades, dois pastores, um pastor que não é muito bom, perdeu lá a jumenta de seu pai, e um pastor bom, pastor que está lá fazendo o seu trabalho, está pastoreando. E aí os textos mais à frente mostram que ele é um ótimo pastor, porque ele ainda preservou as ovelhas do seu pai, do urso, do leão. Então, muito bom esse outro pastor que Deus escolhe, apesar das capacidades físicas, não ser a capacidade desejada para realização dessa monarquia, dessa realeza na cabeça das pessoas. No projeto de Deus, Davi é a escolha perfeita, apesar de que as pessoas não conseguem contemplar aquilo que Deus contempla. E talvez o próprio Davi também não se sentia essa pessoa capacitada. Davi não se via preparado para isso, né? E a gente tem uma lição importante, poderosa aqui, né? Porque às vezes a gente vai tomar decisões, até mesmo decisões concernentes à igreja, ou decisões para a nossa vida, decisões de quem a gente vai se unir, como a gente vai tomar algumas decisões, e a gente tem que olhar com o olhar de Deus, como que Deus está olhando para essas coisas, como que Deus nos ensina a tomar decisões com o coração, sem perder a razão, né? Mas também sem se prender nos aspectos exteriores, nos aspectos físicos, só no currículo externo, né? A pessoa às vezes tem um doutorado, né, Matheus? A gente já participou de sucessão pastoral e a gente sabe como é numa igreja de sucessão pastoral, uma guerra de currículos, né? Então as pessoas estão mais à busca de um bom currículo pastoral do que uma vida pastoral penitente, que ama as ovelhas, que é uma pessoa piedosa, que busca o Senhor. E esse texto mostra pra gente que a gente pode sim buscar o Senhor e ver essas coisas assim, né? As escolhas de Deus não é um currículo. A escolha de Deus é ver coisas que Ele pode ver e sondar profundamente, assim como o salmista fala lá no Salmo 139, né? Senhor, me sondas e me conheces, sabe todo o meu pensar, o meu deitar, o meu levantar, né? Então Deus está vendo todas essas coisas aqui. Coisas que são comuns também desses dois pastores aí. Foram homens que cometeram grandes pecados. E talvez a escolha de Deus, Davi, que representa essa escolha de Deus, teve pecados muito mais profundos, né? Então essas duas pessoas foram pessoas que erraram terrivelmente na condução do povo de Deus. Apesar não, se a gente vê na história de Saul, ele empreendendo grandes vitórias, livrou uma cidade de povos inimigos. O seu filho derrotou 600 homens só com uma espada, porque só tinha 2 com espada no povo de Israel, né? Mas o rei Davi, apesar de toda a glória que ele teve, foi um homem envolvido no escândalo moral, adultério, assassinato, foi promover glória para si e trouxe para a nação o juízo de Deus. E alguns estudiosos falam até que o pior pecado de Davi não foi nem o adultério e o assassinato,
foi ele mandar contar o povo. Porque existia leis para contar o povo. Ele não podia simplesmente fazer um censo e mandar contar. Tinha que haver sacrifícios, tinha rituais e cultos para isso. E porque ele não fez conforme a lei de Deus determinava, veio um anjo e matou muitas pessoas da nação. A gente pode ver também naquele episódio da arca, Davi, na melhor das intenções, fez uma festa para trazer a arca de Deus para Jerusalém. E porque ele não seguiu os rituais, não seguiu as leis, como Deus determinava, uma pessoa morreu. Só porque foi tocar na arca, né? Então a gente vê, o rei Davi também falhou muito, mas o rei Davi, mesmo sendo falho, foi uma escolha de Deus. E por que que Deus fez essa escolha? Por que que Deus rejeitou um porque trouxe sacrifícios que não era para trazer e adotou um outro que lá na frente ia cometer outros erros terríveis? E mesmo assim Deus faz aliança com esse, uma aliança perpétua de trazer o seu trono, porque Deus é o coração. O salmista vai falar em algumas vezes assim, que Deus olha para um coração contrito e se alegra. Que a gente sabe que na história dos Salmos, né, Deus olha para a contrição do ser humano, arrependimento. Grandes Salmos vai falar do sofrimento do rei Davi, que os ossos deles doíam, e ele reconhecia sua falha, ao contrário do rei Saul, quando a gente vai ver nos textos anteriores. Ele vai falar, o rei Saul vai falar assim, eu fiz do jeito que o seu Deus, fala para Samuel do jeito, eu fiz do jeito que o seu Deus determinou. E não era verdade, e simplesmente ele não estava se submetendo ao verdadeiro rei de Israel. Enquanto Davi, durante todo o seu reinado, vacilava, pecava, mas ele sentia contrição, arrependimento, voltava os olhos para Deus, fazia seus jejuns, sempre louvando o Senhor. Davi, enquanto era esse pastor que estava lá no pasto cuidando das ovelhas, estava cantando, compondo salmos, adorando a Deus no seu interior, independente de estar na presença de um sacerdote ou no templo oferecendo sacrifícios. A vida de Davi mostrava que ele era uma vida de adorador, que a sua vida testemunhava que ele caminhava com Deus. Ele não simplesmente sabia que Deus era o Senhor de Israel, mas ele se submetia ao Senhor da criação, ao Deus da aliança, prestava culto para ele, onde ele estivesse, adorava o Senhor e glorificava o seu nome. Então Deus elege Davi como sendo a sua escolha. E a história vai mostrando que a escolha de Deus, em contraste com a escolha dos homens, sempre é uma escolha melhor. Um exemplo disso, gente, é a história de Davi e Golias. O que está ali não é o Deus dos israelitas contra o Deus dos filisteus, ou a nação israelita contra os filisteus, a nação dos filisteus. O que está em xeque ali é o comportamento da escolha de Deus em detrimento da escolha dos homens. O rei Saul, mesmo sendo um cara experiente em guerra, com armaduras, com armas, não foi capaz de enfrentar o gigante. Mas Davi, sendo um jovem pastor que foi visitar os seus irmãos, mostrou que a escolha de Deus é muito melhor. Ele foi lá e enfrentou aquele gigante como uma funda, mas principalmente em nome do Senhor. Derrotou aquele gigante e livrou o seu povo de uma grande opressão. Então a escolha de Deus, gente, é muito melhor, porque o Senhor sabe dos seus planos, e os planos de Deus são sempre melhores para a nossa vida. Os planos de Deus são sempre mais enriquecidos da vontade de Deus, no sentido de que os propósitos de fato serão cumpridos. Davi agora é ungido rei de Israel, mesmo sem ter o trono e mesmo sem ter a coroa. Mas o que ele recebe é a possessão do Espírito Santo sobre a sua vida. Da forma como o Espírito Santo saiu da vida de Saul, agora o Espírito Santo está sobre a vida de Davi, empoderando Davi, capacitando Davi, e vai conduzir a vida de Davi até que ele assuma o trono de Israel. Mas o que nós temos aqui agora é que o Espírito Santo desceu sobre a vida de Davi, e a vida simplesmente continuou. Davi voltou a ser pastor de ovelhas, e o profeta Samuel voltou para a sua cidade. Meus irmãos, o Espírito Santo está sobre a nossa vida. E Deus fez a nossa eleição na vida de Jesus Cristo, o nosso sumo pastor. E em Jesus nós somos eleitos em Deus para a eternidade, assim como o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios 2, que nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Cristo é a vontade de Deus, a eleição de Deus para a nossa vida. E nós podemos nos submeter a esse grande pastor, o nosso pastor que nunca falha, que nunca pecou, que nunca desobedeceu a Deus, mas que cumpriu com a sua vida os propósitos de Deus e assumiu o trono de Davi de uma vez por todas. Por meio de Jesus, a nossa vida é empoderada pelo Espírito Santo para que a vida simplesmente continue. Davi, cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, voltou aos seus afazeres.
profeta Samuel, depois de ter cumprido a sua promessa, pôde ver Deus elegendo um grande rei de Israel para continuar a vida normalmente. E a nossa vida, os nossos afazeres, no dia a dia, como nós nos portamos, como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós nos relacionamos com as coisas, como nós nos relacionamos com as situações, mostra que de fato nós somos encontrados por essa graça e somos empoderados por esse Espírito Santo. Ao contrário de Saul, que não soube lidar com a obediência, não soube lidar com o poder, não soube lidar com a fama, não soube lidar com a riqueza, Davi agora é eleito por Deus e empoderado pelo Espírito Santo, mesmo sem um trono e sem uma coroa, para continuar fazendo o que fazia e ser guiado por Deus para o cumprimento do propósito de Deus. Davi é a resposta de Deus para uma nação que está em corrupção. Jesus Cristo mostra que é o nosso grande pastor. Nós somos eleitos em Jesus para que esse mundo, o mundo que está à nossa volta, seja contagiado por essa vida que vem dos céus por meio de Jesus, por esse pastoreio de Jesus através da nossa vida, para que a gente, no dia a dia, continue fazendo coisas simples, mas guiadas pelo Espírito Santo. Coisas simples, mas empoderadas por Deus. Se envolvendo em coisas terríveis, mas continuando firmes, plenos na presença do Senhor Jesus Cristo. Errando, mas encontrando graça e perdão. O texto de hoje mostra pra gente que nesse período da quaresma, Deus escolheu pecadores. Elegeu pecadores e colocou em pecadores, pessoas falhas, o seu espírito para o cumprimento do seu propósito. A grande promessa que o povo de Deus agora espera é o retorno do nosso Senhor. E Ele escolheu a nossa vida e tem nos comissionado para essa grande missão. E a gente pode repousar no poder de Deus, confiar na condução do Espírito Santo e encontrar perdão dos nossos pecados, para que a gente continue e avance até o dia da volta do Senhor. Mas até o dia da volta do Senhor, esse mundo pode experimentar pequenas gotas do céu por meio da nossa vida, por meio da nossa atuação e por meio da presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Amém. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite, Pai amado, mais uma vez, alimentados pela Tua Palavra, Senhor. Por isso, Deus, pedimos a Ti, Pai querido, que preserve, Pai amado, cada ensinamento desse nosso coração, Deus. Pai, que a nossa vida testemunhe a Tua bondade, o Teu favor, mas que testemunhe também, Pai amado, como o Senhor, por meio do pastoreio do Senhor Jesus Cristo, guia a nossa vida de graça em graça, Pai amado, para que a nossa ação no mundo, Senhor, seja guiada pelo Teu Espírito Santo e a nossa vida seja empoderada pelo Senhor. E mostrar para esse mundo, Pai amado, nuances da Tua eternidade, Deus, porque nós somos Teus, somos aliançados com o Senhor, Pai amado, e o Teu Espírito para sobre nós, para a realização dos Teus grandes planos, do Teu grande feito. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos, meu Pai. Amém. Amém.